Histórias com vida. Ao teu lado eu vou sempre estar. Tudo começou no dia em que apareceu. Foste concebida no amor da tua mãe e eu lutei e consegui. Hoje sou abençoado, Valentina, estás aqui. Quero Bem-vindo a mais um podcast Histórias com Vida, hoje com o convidado Paulo Pereira. O Paulo é cantor, tem uma empresa de eventos e anda a cantar pelo país fora e também pela nossa Europa. O Paulo não para, por isso venha conhecer a história do Paulo e saber um pouco mais sobre ele. Obrigada, Paulo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu por me aceitar e estar aqui a falar consigo. Nasceste em Braga, Nasci em Braga. não é? Com um Tinhas a anito. tua... Vim morar para a Póvoa, foi quando a minha mãe se separou. Depois foi quando conheci o meu padrasto. Certo. E juntou-se e tive outro irmão dele. Ok, então quantos irmãos é que tu tens? Que eu conheço a três. Ah, que eu conheço que a tu três. conheces. Sei que o meu pai tem mais filhos. Eu conheci um deles quando estive em França, em Bordeaux. Certo. Mas tenho mais irmãos, tenho bastantes. Devo ter para aí por volta de 10, 12 irmãos. Então, mas da tua mãe e do teu pai, tu és o mais novo. Sou o segundo mais velho. Tenho uma irmã mais velha, sou eu, depois é a minha irmã mais nova. Ah, então nasceu ainda outra irmã. Sim. Ok. E como é que era a vida dos teus pais naquela altura? Não me recordo, era muito pequenino. Mas o que é que tu ouves falar? Que era boa, não é? Só que o meu pai tinha uma profissão um bocado complicada, não é? Que era qual? O meu pai era jogador de futebol profissional e Então deve ser conhecido. era conhecido. E na altura, como é que eu ia te explicar isto? A vida de um jogador de futebol, dinheiro, não é? E só queria noite, só queria borga. E depois, claro, a minha mãe... Mas curiosamente, agora eu não sabia dessa parte da história, não é? Disseste-me que estavas ligado ao futebol. Sempre tive, desde pequenino. Então, de alguma forma, tu seguiste as pegadas do teu pai. Não é? E do meu irmão mais velho, que sei que tenho um irmão mais velho do meu pai, que é jogador de futebol profissional. Ok, então o teu pai, antes de ter a tua mãe, tinha tido outro relacionamento, Sim. da qual tinhas um irmão mais velho, não é? Que joga a bola. Que joga a bola, também é jogador profissional. Sim. Ok. E depois o teu pai fica com a tua mãe, casa-se com a tua mãe? Não chegaram a casar. Ok. É a mesma coisa, tinham um relacionamento sério, não é? Daí nasce a tua irmã mais velha, Sim. tu e outra irmã mais nova, vão viver para a Póvoa. Não, a minha mãe quando veio para a Póvoa já se tinha separado do meu pai. Já se tinha separado? do meu pai. Ok. E porquê é que eles se separaram? Por causa dessa questão da Sim. Porque da depois... infidelidade? Sim, e depois o meu pai perdeu-se muito. O que eu costumo dizer, vida extravagante, as pessoas perdem-se. Algumas, não é? E o meu pai foi o caso. Pelo menos pelo que eu sei, foi o caso. Isso é o que te contaram, Sim, não é? foi o caso. Mas tu mais alguma vez tiveste contacto com o teu pai? Vi o meu pai depois disso, pai, uma vez. Uma ou vez? duas. E podes dizer quem é o teu pai? Posso, eu subi, sei. Mas o nome dele? Paulo Pereira. Paulo. Eu não conheço, por isso... Tem o meu nome. Por isso... O nome do meu pai e o meu é exatamente igual. Então tu seguiste as pegadas do teu pai. E tu gostavas de ter contacto com o teu pai? Não, Porquê? porque o meu pai chegou, depois o meu pai tentou, passado uns anos, entrar em contacto connosco. O meu pai nem sabia que tinha um rapaz. Na cabeça dele só tinha as meninas. Uma vez mandou uma carta, de Natal, para a minha irmã mais velha, porque a minha irmã mais velha sempre teve contacto com a família do meu pai. Aliás, ela morou com os meus avós paternos. Infelizmente já não estão cá. E ela convivia com o meu pai. E ela, quando veio morar connosco, depois veio para a nossa casa, mandaram-me uma carta, o meu pai passava uns anitos. Mandou um beijinho no fim da carta, a última frase que me lembro e ficou-me atravessado. Que é um beijinho para ti e para as tuas irmãs. Ou seja, ele nem sabia que eu era rapaz, como era ou como não era. Se foi engano na escrita, não sei. Sei que ficou marcado. Acredito que ficou marcado e que te marcou muito, mas tu procuraste saber isso? Procuraste ter contacto com ele? Não,
nenhum. Mas depois, passados uns anos valentes, já eu estava junto, estava em Leça, os meus cunhados, o irmão da minha... Sim, o irmão da mãe da minha filha tinha um café em Leça, e foi quando eu comecei a chegar ao Quesitos, e apareceu lá no cartaz que o Paulinho está lá. E nisto aparece-me um sujeito ao balcão a falar com o meu cunhado e disse: aquele que vem aqui é meu filho. E eles lá arranjaram um estrangeirinho para eu conhecer o meu pai. E tu conheceste? E foi quando eu vi o meu pai. E que tal? E como é que foi esse momento? Muito mal. Porquê? Muito mal. Aquele era uma pessoa completamente estranha, para mim era uma pessoa normal. E só que o meu pai como é que me abordou? O meu pai não me abordou de uma maneira normal, tipo de filho. O meu pai olhou para mim, falou para mim como se sempre vivesse comigo, e falou para mim com uma autoridade muito grande, tipo, eu sou teu pai e não sei o quê. Eu, ora, calma-te, eu não conheço lá nenhum. E foi mal. O que é que tu sentiste nesse Raiva. momento? Mas raiva mesmo. Para mim é uma pessoa que... E depois disso não tiveste mais? Não. Mas já pensaste que essa abordagem, se calhar era a única forma que ele sabia para ter contacto contigo? Acredito. Às vezes nós não utilizamos as palavras corretas, nem as formas mais corretas para transmitirmos aquilo que nós sentimos. Ele era muito por atitude, a atitude dele, porque ele não me abordou de uma maneira, não foi mal educado nem nada, mas foi de uma maneira rude. E depois, o que é que ele faz? Começa a falar mal da minha mãe, tipo, a acusar a minha mãe de situações de não ver os filhos. Não, tipo, ele nunca quis saber dos filhos, não é a minha mãe não tem culpa neste... E lá está, a minha mãe sempre esteve comigo desde que eu nasci, foi ela que me criou. A minha mãe a seguir a minha filha é Nossa Senhora, né? Sim. E ele vai chegar ali, começa a falar mal da minha mãe, e isto e aquilo, e a tua mãe era esta. Não admito, eu não admito. Às vezes Não te conheço lá nenhum para falar da minha mãe. Às vezes as pessoas não têm a abordagem correta, nem o conhecimento correto para transmitir os seus sentimentos e as suas emoções. Mas a verdade é que o teu pai tentou entrar em contacto contigo. E qual é que é a abordagem que as pessoas costumam fazer? É sempre culpar os outros pelas atitudes, não é? Mas muitas das vezes sabemos que os pais não têm acesso aos filhos por causa das mães também. Exatamente. Não é? Muitas das vezes a mãe cria tantos problemas, cria tantos aborrecimentos, que o homem muitas das vezes acaba por desistir. Não está correto. Eu concordo plenamente que não está correto. Mas às vezes eles lutam. Mas muitas das vezes também não conseguem ter esse acesso, não é? Nós não podemos julgar ninguém apenas conhecendo uma só história. Temos que conhecer todas as vertentes da história. Mas em criança, como é que tu te sentias quando não sabias do teu pai? Quando não tinhas contacto nenhum com o teu pai? E lá está, eu não senti muita falta, como a minha mãe se juntou ao meu padrasto. O meu padrasto foi o meu pai. Foi uma substituição na tua vida? Eu sempre tive, como é que se diz? Eu sempre tive uma visão masculina em casa. Okay. E era o meu padrasto. E davas-te bem com ele? Até certo ponto, sim. Era carinhoso contigo? Como é que eu vou te explicar? Até uma certa idade, sim. Que certa idade? Pequeno. Até aos 10 anos, 11 anos já era. E então, a partir daí, o que é que começou a acontecer? Não sei. Começaste a crescer? Comecei a crescer e eu sempre fui uma pessoa, em criança, e até aos meus 15 anos, eu era muito pacato, era muito caladinho, ninguém dava por mim, tanto é que eu na escola sofria bullying de professoras e tudo. Porquê? Porque eu não falava, eu era caladinho, costumam dizer que eu era Santo Antoninho. Ah, era? Era calminho, vinha uma mosca, eu tinha medo. E o meu padrasto, atenção, que ele sempre me deu tudo, sempre, nunca me faltou nada. Se calhar faltou o mais importante para mim, não é? Que era o carinho. Mas mesmo que ele te desse esse carinho, achas que ele iria conseguir substituir a presença do teu pai? No meu ponto de vista, eu acho que sim, no meu caso. Ninguém substitui ninguém. Porque o meu pai para mim não é meu pai. O meu pai é aquele homem.
Mas quem é que te deu a vida, Paulinho? Foi ele, não é? Não é? Foi. Ele deu-te o melhor que ele podia dar Sim, e que ele sabia dar, sim. que era a vida. O teu padrasto esteve ali contigo, educou-te à maneira dele, consoante ele sabia, o conhecimento dele, não é? Fez o melhor que ele sabia. Exatamente. Mas ninguém substitui o papel de ninguém na nossa vida. Acreditas? Mas lá está, eu como nunca tive um pai, não posso medir. Tu tiveste um pai, não tiveste um pai como tu achavas que Que deverias sim, ter um um pai tive, não é? Um pai tive. Não é? E nós muitas das vezes, essa falta que sentimos, esse vazio, achamos que outras pessoas podem preenchê-lo. Não, isso não acontece. Pode tentar aliviar a dor de alguma forma, mas nunca substitui. Certo? Então, a certa altura, tu começas a ter problemas com o teu padrasto. Sim. Não há. E por que seria? Deixaste de ser o Santo Antoninho e passaste a ser um bocadinho mais rebelde? Não, ou sempre fui ainda hoje, eu sou muito pacato, sou muito calmo. Só que na altura, depois começou lá estar os tais problemas familiares. A minha mãe, depois, como é que eu ia te explicar? Eu acho que era por não sermos filhos dele. Chegou a uma certa altura, porque tive um irmão, filho dele. E quando nasceu o meu irmão, eu acho que foi aí que ele deu o clique. Tipo, este é meu filho, nunca, lá está, nas coisas essenciais de comida, de roupas, de educação, nunca falhou, mas falhou, se calhar, em carinho. Porque, como é que eu ia dizer? Muita gente diz que isto é ciumeira, mas não é ciumeira. Antes de nascer o meu irmão, nós já existíamos lá. Certo. Né? Porque é que tinha que mudar por nascer uma criança? Não tem que ser ciumeira, não tem que ser ciumeira. E não tem que mudar o comportamento dele porque nasceu um filho que é dele. Exatamente. Pronto, e foi o que ele fez. E depois... E a tua mãe com isso? A minha mãe revoltava-se. Não é? A minha mãe revoltava-se e passou-me caraças. A que ponto é que a tua mãe passou? Minha mãe passou muito. Passou muito. Tanto a minha mãe como as minhas irmãs. Tu não? E eu, claro. Mas mais a minha irmã mais velha e eu. O que é para ti passar muito? De insultos, de tudo e mais alguma coisa. Achas que sofriam violência? Psicológica, muito. E isso afetou-te muito? Bastante. Até que fez com que saísses de casa muito cedo. Muito cedo. A minha irmã já tinha saído muito cedo, porque na altura a minha irmã revoltada, bateu-se por caminhos que não devia. Felizmente, a minha mãe conseguiu segurar a filha, resgatá-la, ajudar a... Lá está a minha mãe, falo muito da minha mãe porque a minha mãe é guerreira. E ela ajudou muito a minha irmã e eu já estava a ver que eu podia estar a entrar por caminhos iguais, porque foi aí, a partir de 16 anos, que eu comecei a ficar mais rebelde, porque já não fazia sentido. E consumiste algum tipo de drogas? Não. Bebia era bastante na altura. Mas lá está, não provocava ninguém, não armava confusão, era para mim. Eu bebia e metia-me no meu canto, eu preferia passar dias e dias sem dormir. E o álcool fazia o quê na tua vida? Fazia-me rir. Mas acredito que é verdade, fazia-me rir. Desligar de tudo aquilo que tu vivias. E foi quando saí de casa cedo, mas antes de sair de casa tive, eu digo isto a toda a gente, eu chamo-lhe o meu segundo pai, porque foi uma pessoa, eu saí da escola, dou em direção à casa com 17 anos, eu saí da escola com 17 anos, passo numa casa onde tinha uma empresa, um armazém, bati alguma coisa, me disse, bate à porta, eu bati à porta. Disse, olha, vocês têm um armazém, não precisam de funcionários, já sem falar com a minha mãe, sem nada, saí da escola. Eu falei com o tal senhor, que hoje em dia, eu posso dizer, é o presidente da junta de freguesia da minha terra, foi meu patrão muitos anos, aquele sim, eu sentia ele mais pai que o meu padrasto. O meu padrasto esteve comigo até aquele tempo todo e eu senti-o, em meia dúzia de anos, mais pai que o meu padrasto. Porque ele sabia dar carinho, ele sabia ser pai, eu não era filho dele, mas ele tratava-me como tal. Eles deram-me trabalho, cheguei a casa, mãe, não vou mais para a escola, vou trabalhar. E comecei a ir então a minha independência sozinho. Mas mesmo assim passei o caraças. E qual é que era o teu trabalho? Era numa loja de roupa, num armazém de roupa. Depois fazíamos feiras de revenda, ele tem muitas lojas, ainda hoje tem algumas lojas. Íamos para shoppings
montar as lojas, ele tem tanto lojas de retalho como de revenda. Eu andava junto com ele nas duas marcas, ia para feiras, estava no armazém e depois eu, para não ir para casa, passava muitas horas. Por exemplo, para ter uma noção, o meu horário era das 8 às 5. Eu trabalhava das 8 à meia-noite. E ele dizia-me assim: Paulo, vai descansar, tens que ir para a feira. Para a feira é às 2 da manhã, vai e depois eu vou-te buscar a casa. Eu trabalhava às vezes às 2 da manhã para ir para a feira, mas não queria vir embora. Eu ficava lá, eu esticava o máximo de tempo até eles mesmo fechar o armazém e eu ter que ir para casa, porque só para eu não ir para casa. Não gostava. Sim, não te sentias bem, não é? Não. Sentias-te melhor a trabalhar. Era diferente. E então, e quando é que surge então a vontade de ir para o estrangeiro? Depois comecei a crescer, não é? Comecei a querer ter porque ali não era menor e não tinha os descontos, que é a realidade, não podia ter um contrato de trabalho. E surgiu-me uma proposta para ir na primeira vez para a Alemanha. Salvo erro, foi para a Alemanha, eu já corri alguns. Aos 17 anos? Aos 17 anos. 17 a fazer 18, logo ali. E eu fui para a Alemanha. Ainda novo, fui para a Alemanha. E a tua mãe ainda continuava com o teu padrasto? Sempre. E eu fui para a Alemanha, fui-me embora. E o que é que ela achou de tu quereres ir para a Alemanha? Claro, não queria. E tu querias? Ou estavas a fugir? Para a Alemanha não, peço desculpa, para a Córsega. Para a Córsega. Para a Córsega. Mas tu querias ir ou estavas a fugir? Eu queria, eu ir para fora trabalhar, não. Eu queria era sair dali. E fui. Ok. E depois... Então sair dali era fugir? Era fugir. Não era fugir. Fugir daquele ambiente, daquele... E a tua mãe continuou ali a viver naquele ambiente? Minha mãe tinha mais 3 filhos. Neste caso mais 2, porque a minha irmã mais velha já estava fora. E pronto. Foi aguentando, foi aguentando. Até onde deu, não é? Até onde deu. Pronto, acaba separou-se dele. Vai fazer agora 5 anos. Há pouco tempo. Porque já estão todos crescidos, de certeza, não é? Então foste para a Córsega e como é que foi esse trabalho na Córsega? Chego para a Córsega para trabalhar com o meu tio e irmão do meu pai, porque eu conheço a minha família toda. Da parte do meu pai. Parece esquisito, mas é. Conheço a minha família toda da parte do meu pai. E fui para trabalhar com um dos meus tios. Chego lá, para a Córsega, nunca mais me esquece. Foi no Europeu 2016, quando Portugal ganhou, não é? E estava lá na Córsega e tal. E fui com o meu cunhado, ex-cunhado, que hoje em dia já não é meu cunhado, mas ele levei-o comigo, não sei o quê, para não ir sozinho. Ele deu, vamos para a Córsega. Tudo bem, no primeiro mês. Quando eu fui a ver, o meu tio não pagava ordenados, passava fome. Fome? Fome, o meu tio não me dava de comer. Tive a minha tia, que é corça, essa aí foi um pilar importante nessa altura, porque ela ajudava-me muito. O meu tio pegava, ia para a zona com o meu cunhado, ia para cafés e deixava-me em casa, a mim que eu que era sobrinho. Eu, pronto, nada contra. Depois tive um problema de saúde grande, por causa do abscesso que tive na boca. Aquilo chegou-me ao cérebro, tive que fazer drenagens e depois os custos lá eram muito caros. E a minha tia disse: eu pago o teu bilhete, vais para baixo, vais-te tratar. E eu vim para baixo, para a Córsega. Da Córsega para baixo. Para Portugal? Para Portugal. Primeira semana, 15 dias, tudo ótimo. E depois voltou outra vez, voltei para a minha casa, não é? E depois o clima outra vez muito mau, muito bravo. E eu, Alemanha. Foi quando fui para a Alemanha. Mas o clima muito bravo em casa? O ambiente era muito pesado, imagina. Era discussões todos os dias? Todos os dias. Eu chegava a pontos de a minha mãe querer fazer-nos o comer e não podia. Porque as coisas eram trancadas, a luz era cortada. Não é? Isso era muito grave. Era muito mau. Hoje em dia eu olho para o meu padrasto, vejo uma pessoa diferente, que é a realidade. Está completa, mas também ficou sozinho. Claro. E as pessoas, eu acho que as pessoas às vezes precisam de perder para dar valor. Para dar valor. E eu acho que ele dá valor por perder. Não é? De vez em quando. E tu mantens contacto com ele? Eu vou mantendo. Ele passa para mim, lá está, para mim é o meu pai. É uma pessoa que, bem ou mal, é o meu pai. E eu, se tiver que o cumprimentar, cumprimento. Se tiver que falar com ele, falo. Às vezes ele quer ver a neta. A minha filha, para ele, é neta. Leva a menina e tudo tranquilo, mas não com muita confiança. E alguma vez lhe disseste que sentias que ele era diferente contigo? Sim, eu disse.
E o que é que ele te dizia a respeito? Eu não ligava nenhum. Não ligava nenhum. E ele não contestava? Dizia que era verdade? Dizia que estavas enganado? Não. Como é que eu dizia? Eu dizia a ele, tu traz-me assim por um ser teu filho. E ele, quando eu fiz 8 anos, eu sei que a maior recordação que eu tenho do meu padrasto é ele dizer-me assim, a comer, a jantar normal. Ele disse-me, Latas, metes-me anuís. E eu disse, mas porquê? És igual ao teu pai. Tens a cara, e ele começou o meu pai, não é? Tens a cara de chapada ao teu pai. E eu disse, mas eu não tenho culpa disso. E por causa disso é que eu meti anuís. E o que é que tu sentias ao Raiva ouvir mesmo, isso? raiva. Eu ficava triste, eu chorava muito, ficava raivoso. Mas resguardava-me. Acumulavas tudo para dentro. Era. E depois quando tinha que explodir, explodia. Eu acho que foi mesmo. Eu como não explodia para fora, foi quando eu comecei a ter depressões e um miúdo novo. Né? Vamos a falar que eu com 15, 14 anos já tomava antidepressivos. Ok. Né? Eu andava em psiquiatras, psicólogas também por causa da professora da escola, que eu sofria de bullying, mas andava no Magalhães Lemos e tudo, sem vergonha nenhuma para me curar, porque era muito mesmo... Não é uma vergonha. Não é vergonha de todo. nenhuma. Mas que tipo de bullying é que tu passavas na escola? Como era dos miúdos que tinha menos posses, porque na escola que eu andava, que até era uma escola com miúdos de posses, eu morava na Póvoa de Varzim na altura, e eu era o miúdo com menos posses. O teu pai não dava pensão à tua mãe? Não, nem nunca deu. Nem nunca deu. E estava lá na escola, a professora, a escola acabava às 5h30, eu às vezes 6h30, 7 horas ainda estava dentro da sala, com outro colega meu, éramos sempre os dois, nunca mais me esquece daquele moço. Era eu e o Marquinho, e eram as filhas da professora que nem tinham que estar lá dentro, chegavam lá dentro, e não sais daqui enquanto acabas isso, e não sais daqui enquanto acabas isso. Uma vez a minha mãe entra pela sala dentro e veio-me lá dar-me com a cabeça na mesa. Roubava-me lá e estava aos outros. A professora matia-me, tipo, não ia para os recreios, não ia para os intervalos, porque éramos tímidos, tipo, não falávamos. Ela fazendo as coisas, a gente chorava e estava ali. Pronto. E depois houve provas, não é? Porque os pais de colegas meus provaram o que a professora me fazia a mim e ao Marquinho. Tanto é que a professora deixou de lecionar. Depois, aquela era a minha professora do 3º ano. Então houve uma coisa, Paulo. Em casa tinhas o ambiente que tinhas. Exato. Na escola tinhas o ambiente que tinhas. Onde é que tu te sentias protegido? A jogar à bola. Na rua. E quando me dava uma bola para os pés, que é a realidade, ou para as mãos, seja onde fosse, nem que estivesse no meu quarto com uma bola, e eu era com a bola. Bola, e apagava tudo. Da escola, pois nós, na POL existe um projeto, que hoje ainda não sei se existe, mas no meu tempo existia, que era pegar nas escolas para levar ao Varzim. O Varzim dava uns treininhos por semana e eu comecei a aparecer ali. O Varzim é uma boa equipa. Uma boa equipa. E foi onde eu comecei e fiz a minha formação. O Varzim, e tinha, que hoje em dia deram os jogadores da bola, não é? Que são meus amigos, tinha o Júlio Alves, que é o irmão do Bruno Alves, tinha o Coentrão, tinha o Postiga. Certo. E já éramos todos ali. E eu comecei no Varzim, chamado nos tarrotes, calizinhos pequeninos, tarrotes, fui subindo até os iniciados. Chega a um ponto que a gente faz um torneio e tinha grandes equipas. Eu fui chamado ao Rio Ave com esses todos. Já eu morava em Vila de Conde. Eu ia até à Póvoa, fazia os treinos, depois o Rio Ave gostou de nós, mais uma vez cortaram-me as pernas. O meu padrasto não me deixou. Não te deixou ir? Eu até podia não dar jogador nenhum, mas se calhar até podia. Mas ficou essa marca, não é? Hoje em dia, e aí culpo, eu hoje em dia se calhar não sou jogador de futebol por causa dele. Porque o Varzim era bom, era, mas o Rio Ave, no meu ver, a nível de estrutura, é bom. Era melhor que o Varzim naquele tempo e ainda certo. Hoje se vê um bocadinho melhor. Achaste que não tivesses o apoio que deverias ter para conseguires prosperar? Não. Que momento da Isso. tua vida é que tu conheces um grande amor? Em que momento é que foi esse? Precisamente no mesmo sítio onde eu comecei a cantar, sem querer. Eu comecei a fazer os karaokezitos em Guilhabrão. E na pista de Guilhabrão, que é a realidade, eu ia lá na altura, até quem fazia os karaokes, hoje em dia, foi o meu mentor.
Certo. Tudo que eu tenho a nível de conhecimento musical, hoje em dia, noutro patamar, com outro tipo de pessoas, mas eu comecei com esta pessoa que se chama-se o Toninho Manel Silva, ele é daqui da Trofa. E o que é que acontece? Estava a falar com ele, não sei, e chamaram-me para cantar. Eu cantar nunca na vida. Aquilo tomei-lhe o gosto, comecei eu a fazer karaokezitos para aqui e para lá, e comecei a pensar, lá está, um miúdo, e vou fazer a minha primeira música, vou fazer um videoclipe, preciso de bailarinas para palco. Eu nem sonhava na vida que ia pisar um palco. Mas bati um anúncio na net, preciso de bailarinas. E muita gente respondeu. E eu, pronto, mandem um vídeo a dançar, ela, esse grande amor que você fala, que falas, que eu já vou dizer quem é, não é? Mandou-me um vídeo a dançar com uma pessoa, com um namorado na altura. Eu disse, olha, tu foste selecionada, mas ele não. Vinha num mundo completamente diferente do meu. Qual é que era o mundo mundo dela? Ela é dela? do Porto, ela é a grande cidade, não é? Era um bairro grande, não é? E a gente olha para a televisão, o que é que houve daqueles bairros? Que hoje em dia tenho lá amigos enormes e adoro, pessoal, porque eu não conhecia. Tu tinhas uma crença construída a respeito dos bairros, dos bairros, e não é? sabia o que era o bairro. Atualmente já desconstruíste essa crença, não é? Eu, se pudesse, morava no bairro, porque eu convivi com eles e depois eu costumo dizer, não desfazendo as outras pessoas, as pessoas do bairro são as pessoas mais puras, são mais humildes, são as pessoas mais... São puras, acolhedoras, não é? acolheram bem, não é? E eu não era morador do bairro, depois comecei a ser morador do bairro e era acolhedor, muito por ela também. Então juntaste com o André. Juntei-me com a André. Passado quanto tempo? Um mesito. Um mesinho? O amor era grande. Isso é que foi pressa, Um hein? mesito. Um mesito. E depois? E depois eu com a André tive uma coisa que se calhar nunca tive. Foi uma família. Mas falo da André como da família dela. Certo. Ainda hoje digo a toda a gente, a minha família, tirando a minha mãe e os meus irmãos, é a família da Andreia, mesmo não estando com ela há 5 anos. 5 não, há 3 anos. É a minha família. Eles fizeram muito por mim e vou agradecer E és sempre. grato por isso, sempre, não é? sempre. E então, esse amor cresceu, não é? Cresceu de uma maneira que se multiplicou. Multiplicou. Ela já tinha 2 filhotes na altura e eu sempre os tratei como se fossem meus, como é óbvio. E depois... E agora, continuas a ter contacto com eles? Continuo. Eu todas as semanas estou com eles, porque sextas vou buscar a Valentina, que ela está comigo ao fim de semana, e segundas levo. E, por exemplo, normalmente à segunda nem tinha que me cruzar, mas às vezes a gente cruza-se no café e consegue ter uma conversa, consegue tomar um cafezinho. Claro, temos as nossas discussõezinhas de coisitas normais, mas consigo ter uma relação boa com a mãe da minha filha e espero ter muito tempo. Mas e com os outros filhos? Também. Também tens? Sim, tenho. Eles falam muitas vezes que em videochamada, por exemplo, com a minha filha, e falo muitas vezes com o filho dela, com os filhos dela, mais que a menina, mas com a outra menina que ela tem. Porque o menino também é jogador da bola, não é? E tem os treininhos dele, nem sempre está lá com a mãe, mas quando está, falo com ele. E como é que era esta conexão que tu tinhas com os filhos dela? Era muito boa. Eu aprendi a ser homem aí. Eu acho que foi aí que eu aprendi a ser homem. Porque eu era um miúdo que tinha outros miúdos em casa, porque a Andrea era mais velha que eu, tinha outros miúdos em casa. Eu às vezes até dizia que eu era o terceiro filho da Andrea, porque às vezes ela tinha que ter uma paciência, não é? Eu não era fácil. E depois chegou um ponto, nessa altura da minha vida não era fácil. E ela tinha que ter muita paciência. Mas eu aprendi, e eu deixei de ser o tal tímido, o tão Santão Toninho, precisamente aí. Então, e o que é que aconteceu? Puxava por mim. E de que forma é que ela puxava por ti? Ela puxava, ela dizia, tu não podes ser assim, tu tens que te afirmar, tu tens que responder. Eu tinha familiares que me ligavam e eu, está bem, eu achava a cabeça e não sei o que, não queria conflito. Com ela aprendi a responder, a impor-me, tipo, estás-me a calcar. Ocupar o teu lugar. Estás-me a calcar, não te vou deixar calcar mais, muito. Eu hoje sou a pessoa muito mais no som, muito graças a ela, mas sem dúvida alguma. Ela tinha engravidado, depois foi quando nasceu a Valentina, né? E como é que eu ia te explicar? Não foi programado mesmo, mas e ela teve uma gravidez de risco, foi uma gravidez dura, porque na altura a minha filha não desenvolviam e depois quando ela nasceu
Passou muito. A minha filha passou muito. O que é que aconteceu? A minha filha nasceu com um problema. Ela nasceu muito pequenina, nasceu prematura, com 6 meses e 4 semanas, acho eu. E nasceu mesmo muito pequenina. E depois tinha. Ficou lá no hospital ficou internado? ficou bastante tempo. Como eu percebi, ela nasceu com os pulmõezitos muito pequenitos. E aquilo ela teve que ter incubador, a desenvolver, depois a minha filha teve que aprender a comer. E primeiro começo. O primeiro que se está ali foram dias, horas. Foi muito mal. E vocês apoiavam-se mutuamente? Um ao outro, sim, sem dúvida alguma. E aí por isso é que eu digo, aí tiro o chapéu à família da Andreia, porque aquela família foi o meu maior pilar, porque a Andreia ficava no hospital, durante a noite, eu vinha para cá, porque a Andreia esteve internada, que ela também teve muito mal. E eu já não vinha para casa, já ia para a casa da mãe dela, e eles não me falhavam com nada, não me faltavam com nada, e não tinham que o fazer, ponto, não é? Enquanto a minha família, zero. A minha família apareceu lá no dia que nasceu a minha filha, foram-me visitar, para ver como é que estava, porque a Andreia já estava há 24 horas no parto, não é? Quando eles saíram no hospital, nasceu a minha filha, e depois... Foi um período complicado. Muito mal. E depois, para teres noção, a minha irmã soube a minha filha, ela já tinha 5, 6 meses. Quando viu a minha filha pela primeira vez, porque eles não queriam saber sequer. A minha mãe ia vendo, não é? Mas depois havia espalhou-se um boato que a minha filha nasceu com trissomia 21, que nasceu deficiente, e a minha filha é linda, a minha filha é super saudável, é super linda. Nunca na vida. Certo, mas sentiste que te viraram as costas nesse momento? Sim, sem dúvida alguma. Se não fosse a família da Andreia, não tinha ninguém. E os outros filhotes dela, nessa altura? O que é que a gente pensou e fez muito bem, penso eu. Tens a tua irmãzinha, mas tu és os nossos filhotes, não é mesmo? Ou seja, a gente se calhar dava mais carinho a eles do que à bebé, porque a bebé não sentia, não é? Ela sente na mesma de outra forma, mas as crianças mais velhas precisam de uma atenção redobrada. Mas nunca tiveram ciúmes, pelo contrário, ela era a princesinha, nunca. E como é que é a Valentina agora? Porque ela é Valentina Vitória. Valentina Vitória. É um nome muito forte. Valentina, por ser valente, eu também dei aquele nome por causa de uma menina. Também por a história da minha filha, mas na altura eu tinha aqui uma menina de um amigo meu, que a menina tinha cancro e andava a ser tratada no IPO e ele era o meu melhor amigo, que ainda hoje o é. E era Valentina. Eu disse a minha filha, se passar o que está a passar, vai ser Valentina. Vitória, pela mãe. E depois a gente, porque realmente ela é uma valente e foi vitoriosa, não é? Certo. Hoje em dia a Valentina não é por ser minha filha, mas é linda de morrer, é aquele olho azul, ela é muito espontânea, fala pelos cotovelos, ela fez agora 5 anos, em janeiro a minha filha é super autónoma, faz tudo sozinha, é uma princesinha. Tem o feitio do pai. Como é que está o teu coração neste momento? Está entreaberto. Entreaberto? Explica-me lá melhor o que é isso. Não está fechado totalmente, porque lá está. Na altura, quando eu me separei da mãe da minha filha, eu disse que não queria mais mulheres na vida, não sei o quê. Vi-me nessa situação e depois comecei a ter raiva de mim próprio, porque pensei, não gostava do que me fizeram a mim, estou a fazer igual, não é? Depois, a vida tem dessas coisas, não é? Tem. Então, e o que é que tu mudavas? Mudava tudo. Dava mais atenção, se calhar dava mais o carinho que ela precisava na altura. Há algum pedido de desculpas que tenhas que fazer? Já foi feito. E ficaste em paz? Fiquei. Já foi feito. Então isto está entreaberto porquê? Porque ainda amas? A quem? A Andreia? Não. Gosto muito dela assim. Vou amar sempre a mãe da minha filha assim como pessoa que é, porque para além de ter, como eu costumo dizer, as pancas dela, é das melhores pessoas que eu conheço. Tenho um coração enorme. Então porquê é que está entreaberto? Está porque eu sou uma pessoa que se apaixona fácil. E o que eu quiser é que não tenha o coração fechado. Após a Andreia eu tive outra relação muito má,
muito má mesmo. E agora, eu para ter uma relação, eu acho que eu fechei mesmo. O que é muito má? Muito má. Tive uma mulher, vivi com ela, tive também bastante tempo com ela, 2, 3 anos, vivemos juntos. Ela fez muitas asneiras, traição. Que tipo de asneiras? Traição, Descobriste essa traição? descobri e vi com os meus próprios olhos. E como é que tu te sentiste com isso? Uma raiva. Porque o que é que eu fiz com essa relação? Eu fiz completamente o oposto da mãe da minha filha. Ali já não faltava nada, já dava atenção, se calhar a mais, já dava liberdade a mais, já confiava a 1000%, não era a 100, era a 1000. E o que é que tu aprendeste com isso tudo? Que se não se deve confiar em ninguém. Achas que é isso? Eu costumo dizer muitas vezes, eu não confio na minha própria sombra, neste momento. Só confio numa pessoa porque eu sei que essa é pura. Essa é pura comigo, que é a minha filha. E para a frente, o que é que tu gostarias de mudar na tua vida? Gostaria de mudar algumas coisas. Como homem, o que é que tu gostarias de mudar? Como homem gostava de ter mais calma, porque eu sou uma pessoa muito estressada, sou uma pessoa que é para ontem. Inicialmente disseste-me que eras muito calmo, agora já estás a mudar. Agora. Agora sentes que Sou és mais muito estressado. Sou calminho, a nível de temperamentos, sou muito pacato, mas sou muito estressado, sou muito ansioso. Eu tenho que fazer para ontem. Olha, tens que ir trabalhar para ali, vamos ver se vais. Não, é para ir, vamos, tenho que ir. E tu achas que essa falta de confiança te vai ajudar a ter um relacionamento equilibrado? Não sei. Não achas que existem alguns pilares que são fundamentais para se conseguir ter um relacionamento equilibrado? E um deles será a A confiança? confiança, exato. Mas eu valorizo muito, além da confiança, que para mim é o essencial numa relação, o caráter. O caráter e a mentalidade da pessoa. É eu arranjar alguém que me chegue à minha beira, que tenha objetivos de vida e caráter, acima de tudo. Para mim, a coisa mais importante do ser humano é o caráter. A confiança. Hoje sou abençoado, minha filha, estás aqui. Quero agradecer a toda a gente que me tem ajudado. Contigo, Valentina, sou um homem abençoado. Eu vou fazer aqui um Obrigado. exercício contigo, em primeiro lugar. Aqui com... São umas cartinhas com umas imagens. Tu vais escolher uma. Isto tem uma mensagem em inglês, mas eu não quero que olhes para aí. Eu quero que olhes para... simplesmente para o desenho. E que tu me digas o que é que tu sentes quando olhas para esse desenho. Pode ser? Escolhe uma carta. Então vá. O desenho é este. Aí, este. Olha bem. Podes mostrar lá para casa. Ora bem. E quando tu olhas para aí, o que é que tu sentes? Curiosamente é um coração. Curiosamente, um coração, exatamente. E estas gotitas aqui podia ser lágrimas também, não é? Podia ser lágrimas. Podia ser lágrimas. Então, quando tu olhas para aí, o que é que tu vês? Não sei explicar. Então, não há certos nem errados. Sei, vejo amor aqui, né? Brilho. E lá está, eu associo muito essas gotas a água, a choro. Sofrimento também. Sofrimento. Então, que lágrimas são essas que tu tens que soltar ainda? Eu acho que ainda tenho que soltar algumas. Ainda tenho que soltar algumas. Para ficar mesmo bem, algumas. Mas eu acho que há lágrimas que nunca saem. Eu acho que há lágrimas que ficam sempre dentro, por mais que a gente chore. E que lágrimas serão essas, Nunca se cura. Paulo? Coisas antigas. Que coisas antigas? Não sei explicar. Sei que há lágrimas que ainda têm que ser choradas e se calhar há lágrimas que nunca saem. Ou que saem sempre. Há alguma coisa que nunca tenha saído do teu coração? Ah, O quê? preferi agora para mim.
Vi que tens várias tatuagens no teu corpo. Muito. E quase todas de Cristo. Sou muito católico. És muito católico? Muito católico. És muito crente? Muito. Só não vou à missa muitas vezes, nem vou à igreja muitas vezes porque não tenho tempo. Senão, eu gosto, sou daquela pessoa que gosta de ir à igreja. E muita gente gosta de ir à igreja. Gosto de ir à igreja. O que é que tu sentes na igreja? Sinto paz, tranquilidade, sinto calmo. E depois eu sou um bocado diferente dos outros, dos meus amigos, do meu grupo de amigos. Por exemplo, estilos musicais é uma coisa. Tu gostas disso? Tipo, como? Sabes da tua idade? Por exemplo, eu sou aquela pessoa que não gosta de sair à noite. Saio à noite porque tenho que ir trabalhar, porque senão eu prefiro ficar em casa, ver uma sériezinha a comer, estar na relaxa de fama, não gosto de sair. Então, mas diz-me uma coisa, tu realizas eventos? Ambiente. Andas por Portugal fora, Europa também? Já fui à França. E então, Espero ir lá mais vezes. E quais são os teus próximos eventos? Eu agora, eventos meus próprios, da minha empresa, tenho poucos. Tenho alguns, olha, vou estar agora em Viana no domingo. Mas já tenho poucos, porque eu, felizmente, agora posso dizer em primeira mão que já posso sair, que também não podia dizer até ontem. Eu agora sou cantor oficial, um dos cantores oficiais da Quinta da Malafaia, ou seja, Boa. tenho um contrato com eles que não vai permitir andar sempre para todo lado, porque já temos os eventos marcados para o ano todo, mas tem aí muitas coisas a vir boas. Muito bem. E onde é que as pessoas te podem encontrar e contactar, contratar? Eu tenho o meu agente, que é o João, da Rádio Paz, Amor e Alegria, é o meu agente. Tenho o Paulo Pereira no Facebook, o Paulo Cantor Oficial no Instagram, TikTok Paulo Cantor, e está lá o número do WhatsApp. Eu tenho o número de Vai estar WhatsApp. aqui em baixo o teu número do WhatsApp para quem quiser entrar em contacto contigo. Ao tratar, ainda tenho algumas datas livres, quem quiser. Ok, e diz-me uma coisa, que tipo de música é que tu cantas nos teus espetáculos? Canto uma ou outra minha. Neste caso já tenho 3 minhas, uma é que só a lancei. Vou lançar agora a música da Valentina e o Mundo Azul, que é outra música que depois vai estar lá escrito o porquê da música. E a Morena, essa que está no YouTube, foi a minha primeira música, foi gravada, essa já está no YouTube. Ok, então se quiserem conhecer o trabalho do Paulo Pereira, esperem até ao final deste podcast para ouvirem a música do Paulo Pereira e ficarem fãs. Não se esqueçam de o seguir no Instagram, no Facebook, no TikTok. Com certeza irão ver os trabalhos que ele faz, por onde anda e poderão ir visitá-lo e assistir aos seus concertos, certo? É isso. Então agora, Paulo, queria que tu olhasses para este espelho. Podes-me emprestar? Obrigada. Então, quando tu olhas para esse espelho, imagina que estás num concerto e a pessoa que está em cima do palco é essa pessoa que tu vês refletida no espelho. O que é que essa pessoa te transmite? É para ser sincero, É? a pessoa que está no espelho não é a pessoa que está em cima do palco. Não? Então, e quem é a pessoa que está no palco e que tu estás a ver aí? A pessoa que está a ver aqui é o verdadeiro Paulo. É pessoa tranquila, sem stress, super pacata. O Paulo, em cima do palco é completamente o oposto. É um maluco, é pinotes para um lado, saltos para o outro, é a personagem. É contagiante, é isso? É a personagem. É a personagem. E há muita gente que diz, tu em cima do palco não tens nada a ver. Não, porque estão-me a ver a atuar e o gajo é fixe, não sei o que é divertido. Chegam à minha beira, posso dar um beijinho, tirar uma fotografia? Acontece muitas vezes, pode. Oh, menino e tal, fogo, tu não tens nada a ver com o... Não. Aquilo é uma coisa. Completamente diferente. E este é o verdadeiro que está no espelho. E o verdadeiro? O que é que o verdadeiro tem dentro do coração dele que ele ainda não soltou? Não posso dizer. Mas um dia eu digo. Mas nunca vai sair, é o que eu estou a dizer. Nunca vai soltar estas lágrimas que nunca saem. Mas um dia, quando me sentir mais preparado, eu falo. Obrigada, Paulo. Espero que tenhas gostado de estar aqui. Obrigado eu. Foi um prazer estar aqui com você.
lado eu tinha a cerveja na mão. Entraste tu, tatuada e morena, ficaste apaixonada e daí nós então. Na praia disseste não te quero perder, o clima logo ali começou a aquecer. Olhei para ti, pedi com jeitinho para me dares mais um beijinho. Deste-me um abraço, deste-me um beijinho, deste-me um abraço, muito apertadinho. Deste-me um abraço, deste-me um beijinho, deste-me um abraço, apertadinho. De mim, um beijo na tua boca e um abraço até ao fim, para ver nosso amor crescer. Eu tenho que dizer, morena, faz assim. Na praia disseste não te quero perder, o clima logo ali começou a aquecer. Olhei para ti, pedi com jeitinho para me dares mais um beijinho. Deste-me um abraço, deste-me um beijinho, deste-me um abraço, muito apertadinho. Deste-me um abraço, deste-me um beijinho, deste-me um abraço, apertadinho. Deste-me um abraço, deste-me um beijinho, deste-me um abraço, muito apertadinho. Deste-me um abraço, deste-me um beijinho, deste-me um abraço, apertadinho. Este podcast foi patrocinado por